Meus pequeninos irmãos, apresentando o sermão da montanha, vencendo o mal com o bem, o bom samaritano, o rico e o Lázaro. E meus pequeninos irmãos, são esses os temas que estudaremos no vídeo de hoje. Eu sou mais um Moura e esse é mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Meus amigos, se você já chegou até aqui, como sempre tenho dito, não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Deixa também o teu comentário, ele é muito importante e me ajuda a buscar sempre melhorar aqui em nosso canal. Só lembrando também, quando chegarmos a 1000 inscritos, começaremos então o nosso curso de teologia, teremos um curso de introdução geral à Bíblia. Divulgue para que cheguemos logo aos 1000 inscritos e possamos então começar o nosso estudo aprofundado da Escritura Sagrada. Introdução geral à Bíblia será o conteúdo das nossas primeiras aulas. Se inscreva, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos. Vamos então ao comentário de hoje. Chegamos na nossa lição número 8, meus pequenos irmãos. Passamos da metade da lição desse trimestre e repetindo, se você é novo no canal, não conhece ainda o que eu estou falando, veja esse livrinho aqui, essa revistinha bonitinha, é isso que nós estamos estudando nesse trimestre. No período de 3 meses nós estudamos esse livretinho aqui. Se você não tem, não se preocupe, está na descrição do vídeo o link para você acompanhar, para você ler, para você fazer também o resumo daquilo que você entendeu. Vamos lá então para o verso para memorizar. O verso para memorizar de hoje, amigos, ele é muito bonito, é em Mateus 25, 40. E nos diz o seguinte: o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Uma frase então de Cristo, mostrando que sempre que você faz o bem para alguém, para um irmão, pequenino que seja, você está fazendo diretamente a Deus. É um verso muito interessante. Nós estudaremos de maneira mais detalhada um pouquinho desse capítulo, então, capítulo 25 de Mateus. A parte de sábado vem falando a respeito de expectativas que temos a respeito de Cristo. Ela vem dizendo que Cristo era alguém que ajudava muito as pessoas e por ele ser uma pessoa desse tipo, podemos ter expectativas positivas a respeito dele. Podemos crer que ele tem muita coisa boa a nos ensinar a respeito de como lidar, de como trabalhar com o nosso próximo. E de fato, todas as nossas expectativas, por maiores que elas sejam, em Cristo elas serão todas correspondidas, porque Cristo está além das nossas expectativas, daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós sonhamos. Cristo vai além, Cristo está além de tudo, Cristo está além de todos. Por meio da lição de sábado, aprendemos também que Cristo tem um ensino prático do que realmente significa ser um seguidor de Deus. Você vê, por exemplo, em Lucas capítulo 9, versículo 23, e diz assim: se alguém quiser ser meu seguidor, o primeiro ponto, a si mesmo se negue, depois tome a sua cruz e depois siga-me. Então, Cristo ele tem uma receita prática, ele ensina de maneira prática como realmente podemos seguir a Deus. Para que sigamos a Deus de maneira prática, precisamos seguir, então, aquilo que Cristo fez. Seguindo os passos de Cristo, estamos seguindo plenamente aquilo que Deus nos mandou, aquilo que Deus nos ordenou a fazer. Amigos, pode parecer que Deus pede muita coisa da gente, que Deus pede que a gente faça muita coisa. Eu penso da seguinte maneira: quando eu ajudo alguém, o principal beneficiado não vai ser a pessoa, sou eu mesmo. Então, quando eu paro para ajudar alguém, eu sempre serei o principal beneficiado, porque quando eu falo, eu levo salvação às outras pessoas. E quando eu levo salvação ao meu próximo, eu estou trabalhando também na minha própria salvação. A lição nos ensina também, meus irmãos, que Cristo, além de suprir as necessidades imediatas das pessoas, falava para elas também a respeito do céu. Cristo levava as pessoas a viverem o céu naquele momento. Nós estamos aqui no mundo, mas nós já podemos viver um pouquinho do céu, porque o céu é onde Cristo está. O céu é aqui, se eu vivo ao lado de Cristo. Ao servir as pessoas e elevá-las, estamos prestando um serviço ao próprio Deus. Resumindo então a lição de sábado, nós podemos aprender alguns pontos. Número 1, Jesus demonstrava interesse pelas pessoas sofredoras e perdidas. Ele tem muito a nos dizer a esse respeito. Número 2, Jesus tem um ensino prático. Ele ensina o que realmente significa seguir a Deus. Ele nos recomenda a fazermos aquilo que ele fez. Número 3, além de suprir as necessidades imediatas das pessoas, Cristo lhes falava também sobre o céu. Ele dava oportunidade às pessoas a viverem na atmosfera celestial. E número 4, servir e elevar aos outros significa servir diretamente a Deus. Foram esses ensinamentos que eu extraí então da lição de sábado. Vamos então a domingo. Domingo 18 de agosto, apresentando o Sermão da Montanha. A lição começa dizendo que o sermão mais longo, ou o conjunto de ensinamentos mais longo de Jesus, é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que compreende então um espaço de 3 capítulos.
Esse sermão, então, começa com as bem-aventuranças, 9 bem-aventuranças. Tem um livro muito bom, inclusive, que vocês podem ler a respeito do Sermão do Monte, chama-se O Maior Discurso de Cristo. É um livro pequeno, 100 e poucas páginas, vocês conseguem ler rapidinho. Então a lição começa falando a respeito do Sermão da Montanha e da primeira parte do sermão, que é as 9 bem-aventuranças. A lição continua nos dizendo ainda que as bem-aventuranças têm uma aplicação profunda e um sentido prático. E diz ainda que as bem-aventuranças podem fazer a diferença quando são vividas. No Sermão do Monte, Cristo fala sobre retidão, fala sobre humildade, fala sobre pureza de coração, fala sobre pacificação, temas extremamente importantes para aqueles que querem viver de maneira diferente, sendo então relevantes em sua sociedade. E para falar sobre fazer diferença, a lição usa 2 exemplos que o próprio Cristo deu, que é o exemplo do sal e da luz. E ela nos diz o seguinte: quando usados apropriadamente, o sal e a luz fazem a diferença nos contextos em que são adicionados. O sal traz sabor e preserva os alimentos aos quais ele é acrescentado. Ele simboliza o bem que devemos fazer para os que nos rodeiam. Semelhantemente, a luz afasta a escuridão, revelando os obstáculos e perigos, tornando uma casa ou cidade mais segura e apresentando um ponto de referência para nossa localização e navegação, mesmo a certa distância. Jesus mostrou que devemos resplandecer como a luz em uma noite escura. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então nós percebemos que o nosso papel é muito importante nesse mundo. A lição finaliza dizendo que os símbolos do sal e da luz representam a nossa responsabilidade como discípulos em influenciar e melhorar a vida das pessoas que estão em nossa volta. Porque o sal, porque a luz, eles fazem diferença no contexto em que eles estão inseridos. Tem um canal muito bom de um amigo meu chamado Cleiton, o canal dele chama-se Sal e Luz. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem, vocês assistirem um pouco das mensagens. São mensagens relevantes e que fazem a diferença, assim como faz diferença o sal e a luz. Resumindo então, meus queridos amigos, a lição de domingo nos ensinou o seguinte: número 1, o Sermão da Montanha é a coleção de ensinamentos mais longo de Cristo. Começa com as bem-aventuranças, 9 princípios de um viver diferente. Número 2, o conteúdo das bem-aventuranças tem uma aplicação profunda e um sentido prático. Fazem toda a diferença quando são vividas. Número 3, quando se fala em fazer a diferença, nós temos o exemplo do sal e a luz. E a lição nos fala o que eles fazem e qual o seu significado. E número 4, a lição nos diz ainda o que indicam os símbolos do sal e da luz. Mas eu gostaria de saber de você, quando que nós somos sal, quando que nós somos luz? Deixe nos comentários o que você acha a respeito desse assunto. Sua opinião, sua participação é muito importante. Vamos ao estudo de segunda-feira. Segunda-feira, 19 de agosto, vencendo o mal com o bem. A lição de hoje nos faz pensar em qual que era o contexto em que Cristo pregava. A lição nos diz que Cristo pregava para diferentes pessoas. Quando ele começa a atrair a si as multidões, ele atrai pessoas de diversos tipos, e em sua maioria eram pessoas sofredoras, que enfrentavam então o jugo romano, o jugo dos líderes religiosos de sua época, enfrentavam impostos pesados, lidavam com líderes religiosos que eram hipócritas, então um povo bastante sofrido. Jesus se interessava por essas pessoas. Olha só o que a lição nos diz. Ao ensinar essas pessoas, Jesus estava evidentemente interessado em oferecer-lhes um modo de viver bem, com dignidade e coragem, quaisquer que fossem as circunstâncias. Então, para ensinar esse povo um novo modo de viver, Cristo fala coisas totalmente contrárias ao que o povo pregava na época e prega hoje também. Ele dizia assim: se alguém dá um tapa no seu rosto, vira outra face. Se alguém roubar a tua capa, dá ele 2. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Então, Cristo tem uma pregação diferente. Não revide, pague o mal com o bem. Se alguém te tratou mal, trate ela bem. Faça o bem a quem não merece. Esse era o ensinamento de Cristo. Com isso, Cristo demonstrava preocupação com as pessoas. Com isso, ele trazia a esse povo um novo modo de viver, um modo elevado, um modo nobre, que é o modo de viver dos filhos do reino do céu. E é interessante o comentário que tem aqui na lição, na parte final, é bem assim: embora esses opressores tentassem exercer seu poder, o povo sempre teve a liberdade de escolher como reagiria de maneira não violenta e, respondendo generosamente, expunham o mal da opressão e da injustiça que estava sendo cometida. Nós podemos comparar 2 textos muito importantes da Bíblia, que é o texto de Mateus 5, versículo 38 a 48, e também o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 20, versículo 21. Um texto foi dito por Jesus, outro texto foi dito por Paulo. A essência dos 2 textos é a mesma coisa.
não revide, não pague mal com o mal, pague o mal com o bem. O Paulo chega a dizer que quando você paga o mal com o bem, você está amontoando brasa sobre a cabeça da outra pessoa. Então, sigamos o exemplo de Cristo, sigamos a orientação de nosso Senhor. Resumindo então, amigos, a lição de segunda-feira, nós podemos aprender o seguinte. Número 1, a lição começa nos levando a pensar no contexto em que Jesus pregou e como as pessoas, os seus ouvintes, viviam. Número 2, ao ensinar essas pessoas, Cristo estava interessado em oferecer-lhes uma maneira melhor de viver. Número 3, Jesus ensinou seus seguidores a agirem de maneira diferente dos seus opressores. Assim fazendo, eles demonstrariam então sua fé e sua vivência no reino de Deus. E o resumo então de tudo da lei dos profetas é o seguinte: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Foi isso então que a lição de segunda-feira nos ensinou. Vamos à terça-feira. Terça-feira, 20 de agosto, o bom samaritano. Na época de Cristo, o samaritano podia ser qualquer coisa, menos bom. Só a título de curiosidade, os samaritanos surgiram depois da destruição de Israel, no ano 722, pelo reino da Síria. Eles foram destruídos, o rei da Síria trouxe gente de tudo que é lugar, colocou em Israel, e aquela mistura de gente, então, deu origem aos samaritanos. Então, o samaritano é uma mistura de povos. Os judeus não se davam com o samaritano de jeito nenhum. E a lição começa nos falando a respeito de amor a Deus, amor ao próximo. Um intérprete da lei chega para Cristo e faz uma pergunta. Ele não queria de fato saber a resposta, mas ele queria testar Cristo. Cristo então devolve a pergunta para ele, ele responde muito bem. Ele faz um resumo então dos 10 mandamentos. E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo estará cumprindo a lei. Ele decide um pouquinho mais além. Ele pergunta para Cristo quem é o próximo. Cristo é maravilhoso e ele responde de uma maneira diferente. Ele não responde aquilo que o intérprete da lei lhe pergunta. Ele responde aquilo que o intérprete da lei precisava ouvir. E para responder então essa pergunta, Cristo conta uma história, a história do bom samaritano. Os judeus gastavam muita energia tentando saber quem era o próximo, quem eles podiam ajudar, quem se encaixaria então nessa categoria de próximo. Esse era o questionamento de muitos deles. Quem é o meu próximo? A lição chega a dizer que eles debatiam sobre quem poderia ser incluído na categoria de próximo. Jesus já havia buscado expandir o entendimento de seus seguidores acerca desse termo, insistindo que eles não apenas deveriam amar o próximo, mas fazer o bem a todos. Então o intérprete pergunta algo para Cristo, Deus dá uma resposta que vai além daquilo que ele tinha perguntado. Cristo não responde o que ele perguntou, como eu já disse para vocês, Cristo responde aquilo que ele precisava ouvir. Então vem a história do bom samaritano, em que Cristo conta de um sacerdote, depois de um levita, que passam no caminho, eles estão descendo de Jerusalém. Tanto o sacerdote quanto o levita, eles olham, eles veem o homem, mas passam de largo, não querem ajudar. Cristo mostra então que um samaritano vai lá e ajuda aquele sujeito que tinha sido então assaltado, que estava ali à beira da morte. Deixa eu fazer a pergunta a vocês. Vocês acham que havia possibilidade de o sacerdote e o levita saber se aquele homem que estava agredido era judeu ou não? E aí, o que vocês acham? Deixa a opinião de vocês. Outra pergunta que eu faço a vocês: por que eles não pararam? Alguns chegam a dizer que eles não pararam para não se contaminar, porque eles estavam indo ao templo e tal. Vocês concordam com isso? Deixa no comentário também. Eu quero ver a opinião de vocês. O que vocês acham a respeito desse tema, a respeito desse assunto? A história do bom samaritano nos fala de 3 tipos de pessoas que nós falaremos em um outro vídeo. Eu falei para vocês em uns vídeos atrás que estava em Cantanhede. A última pregação que eu ouvi lá em Cantanhede foi uma noite de quarta-feira, foi pregada pela irmã Morena. E ela falou justamente sobre o bom samaritano. Foi uma mensagem poderosa que me mostrou várias pérolas dessa história maravilhosa. Cristo respondendo então à indagação daquele intérprete da lei, ele diz que meu próximo é todo aquele que precisar da minha ajuda. Mais do que ajudar o meu próximo, eu preciso ser o próximo. É isso que Cristo responde àquele intérprete da lei, àqueles ouvintes. Por meio da lição de terça-feira, podemos perceber mais uma vez que Cristo bate forte em cima da hipocrisia. E podemos ver ainda nosso Senhor nos ensinando a sermos o próximo de todo aquele que de nós precisar. Portanto, amigos, a pergunta correta não é quem é o meu próximo, mas é se eu estou sendo próximo de alguém, se eu estou ajudando as pessoas. Pois se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou tratar bem o meu próximo. Existe uma relação bem próxima entre os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Resumindo então a lição de hoje, nós podemos aprender o seguinte. Número 1, existe uma relação entre amar a Deus e amar ao próximo. Número 2, os líderes religiosos discutiam a respeito de quem se encaixaria na categoria de próximo. Número 3, segundo Cristo, meu próximo é todo aquele que precisar da minha ajuda. Jesus ilustrou isso contando a história do bom samaritano. Número 4, Cristo batia forte na incoerência religiosa. Para ele, o evangelho vai além dos rituais. Nosso Senhor nos ensina a sermos o próximo de todo necessitado. Então não pergunte quem é o seu próximo, seja o próximo de todo aquele que necessitar de você.
A história do bom samaritano tem pérolas preciosas para mim e para você. Não deixe de ler essa história. Leia e aprenda muito. Vamos ao nosso próximo estudo, o estudo de quarta-feira. Quarta-feira, 21 de agosto, o rico e o Lázaro. Eu fiz alguns meses atrás um vídeo falando sobre esse assunto. Vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Nesse vídeo eu detalhei um pouco mais a respeito dessa parábola. Na lição de hoje é feita uma comparação entre dois personagens, o rico e o Lázaro, a maneira como um vivia e a maneira como o outro vivia. Um era muito rico, tinha muitos bens, tinha uma mesa farta, o outro era muito pobre, tão pobre que precisava mendigar. E a Bíblia chega a dizer que os cachorros vinham lamber as suas feridas. Então esse era o Lázaro e tinha um outro que era o rico. O rico nem fala o nome dele, algo bem estranho para a época. Geralmente se fala o nome das pessoas importantes dos ricos, mas essa história você já percebe uma diferença, porque fala o nome do pobre, mas não fala o nome do rico. Outra coisa interessante é que a história mostra os dois indo para uma outra dimensão, chamada de seio de Abraão, em que as posições invertem. O rico agora ele está no fogo, o pobre ele está no seio de Abraão, no lugar de paz, no lugar de tranquilidade, bênção sem medida, e o outro ele queimando e tal, pede um pouco de água para que possa aliviar-se então da sua angústia. Então nós vemos a comparação entre dois homens, um rico e outro pobre. Quando eles morrem, a situação de ambos se invertem, o que era rico está lá embaixo e o que era pobre está lá em cima, no seio de Abraão, se dando bem e tal. Uma história interessante, vale a pena estudarmos mais a respeito disso, pode nos ensinar muitas coisas. Para estudarmos mais a respeito do tema, a lição nos traz dois textos. O texto de Lucas 16, a parábola, e o texto de Lucas 12, que vai contar a história de um homem muito rico, que ele vai ter uma grande colheita, ele faz então seu celeiro e aumenta, ele constrói então novos celeiros para que possa guardar todos os seus bens, toda a sua colheita, e ele fala consigo mesmo que está certo, está tudo bem, porque ele tem muito dinheiro, tem muita fartura, e ele então tem segurança para o futuro. E Cristo então nos fala, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que você vai fazer? Então esses dois textos, Lucas 16 e Lucas 12, contam a história de duas pessoas ricas, mas é interessante que a Bíblia não fala que elas enriqueceram de maneira indevida. É possível que eles tenham enriquecido sob a bênção de Deus, mas ao longo desse processo eles perderam o foco, eles mudaram um pouquinho então, de forma que passaram a confiar mais em suas posses do que em Deus, causando então para si mesmo grandes problemas. Não tem problema, como eu já falei para vocês, em ser rico. O problema é confiar no dinheiro como sendo a solução para tudo. A partir do imaginário popular acerca da vida após a morte, dos dias de Jesus, a história do homem rico e Lázaro ensina que as escolhas que fazemos nesta vida são importantes para a próxima. A maneira como nós vivemos aqui em nosso mundo vai influenciar diretamente o nosso destino eterno. Em todos os momentos nós estamos selando de que lado nós vamos ficar, se ao lado de Deus, se distante então de Deus. Então Cristo ele se apropria de uma história conhecida na época para ensinar uma verdade. Cristo usa essa história com fins pedagógicos e não teológicos. Tem muita pessoa que vai defender, por exemplo, o inferno de fogo, que as pessoas ficam em tormento por meio dessa parábola. Não se esqueça de que Cristo usou essa história, essa parábola, com fins pedagógicos e não teológicos. Continuando, nós podemos perceber que a ênfase de Cristo com essa parábola é mostrar a importância da Escritura Sagrada. E junto com isso, ele fala também do perigo de confiar nas riquezas, de buscar em primeiro lugar bens materiais. Jesus nos faz um convite para que busquemos o que realmente importa, o reino do céu em primeiro lugar. Jesus nos chama a estarmos atentos às nossas prioridades, como é que nós tratamos as pessoas. É isso então que a lição vem nos ensinando. Resumindo, para ficar um pouquinho mais claro, eu extraí alguns pontos que eu quero apresentar a vocês. Número 1, na lição de quarta-feira, a comparação entre dois homens, um rico e outro muito pobre. Na morte, a situação dos dois são invertidas. O que era pobre está bem e o que era rico está numa situação muito difícil. Número 2, nós temos também a comparação entre dois textos, o texto de Lucas 16, que vai falar da parábola do rico e do Lázaro, e o texto de Lucas 12, que vai falar do homem que construiu novos celeiros e de que estava confiante que o futuro ia dar tudo certo porque ele era muito rico. Número 3, a Bíblia não diz que esses homens, os dois, o do celeiro e o da parábola, ficaram ricos de maneira indevida, mas durante o processo, seus pensamentos sobre a vida, Deus, dinheiro e os outros mudaram de forma que eles confiaram mais nas suas riquezas do que em Deus, de forma que eles não eram empáticos à necessidade dos seus semelhantes. Número 4. Cristo usou na parábola do rico e do Lázaro uma história popular em sua época com fins pedagógicos e não teológicos. Número 5. O foco dessa parábola está na Bíblia e suas orientações. Nos mostra ainda qual deve ser a nossa reação aos que precisam de nós. Mostram nossas verdadeiras prioridades. E número 6. A lição termina dizendo que nós devemos buscar primeiro o reino do céu,
o reino de Deus, as riquezas podem ser uma coisa boa, mas também podem nos fazer errar o nosso alvo. E se você quiser conhecer mais a respeito do rico e o Lázaro, eu recomendo então que você busque esse vídeo que eu fiz, 20 minutinhos, fazendo então a tentativa de explicar essa parábola. Assista, comente, diz o que você achou, se você acha que é uma parábola, se você acha que é uma história real ou não. Seu comentário é muito importante. Vamos à quinta-feira, meus pequeninos irmãos. Quinta, 22 de agosto, meus pequeninos irmãos. O primeiro parágrafo dessa lição vai falando de uma pergunta que os discípulos fizeram a Cristo, e Cristo, como faz algumas vezes, dá uma resposta diferente daquilo que os discípulos iriam ouvir. Eles perguntam, por exemplo, sobre a destruição do templo em Jerusalém e sobre o momento de seu retorno. Cristo então dá uma resposta prolongada. Essa resposta é dada em 2 capítulos, o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus. O que significa, então, o que está escrito nesses 2 capítulos? Vamos ver, olha o que a lição diz. Ao longo de Mateus 24, Jesus apresentou respostas mais diretas às perguntas dos discípulos, dando sinais de advertência sobre a destruição de Jerusalém e o fim dos tempos, mas enfatizou a necessidade de vigiar e viver de maneira apropriada à luz da promessa de sua segunda vinda. Então, o capítulo 24 de Mateus enfatiza 3 coisas. Primeiro, a destruição de Jerusalém, o fim dos tempos e também a necessidade de vigiar, de estar preparado para a ocasião da volta de Cristo. Já o capítulo 25, na primeira parte, ele conta a história das 10 virgens, 5 sábias e 5 tolas. Essa história nos instiga a necessidade de preparação para o retorno inesperado ou demorado. Então a gente não sabe quanto que vai ser o retorno de Cristo, mas nós precisamos estar preparados, assim como aquelas 5 que eram prudentes, levaram azeite a mais, levaram azeite de sobra. Isso está em Mateus 24, 25. Vale a pena vocês lerem essa história. Depois, Mateus 25 conta a história dos 3 servos e ela apresenta a necessidade de viver de modo correto e produtivo enquanto aguardamos o Senhor. E por último é contada a história ou a parábola das ovelhas e bodes. Essa parábola então das ovelhas e bodes nos mostram qual deve ser a nossa ocupação enquanto Cristo não volta. Estudando a lição de hoje, o capítulo 24, capítulo 25 de Mateus, pode parecer que Cristo está falando de salvação pelas obras, mas não é isso que está acontecendo aqui. Não é isso que está se falando. Primeiramente, porque quando você vai para o capítulo 24, as pessoas que deram água, as pessoas que deram comida, as pessoas que vestiram nu, elas faziam isso sem pretensão nenhuma, elas não faziam isso para ser salvas. É tanto que quando Cristo fala que elas fizeram isso, elas ficaram surpresas. Senhor, quanto nós fizemos isso? Quando é que a gente fez isso para ti? Lembra que eu já falei no estudo anterior que quando a gente faz alguma coisa boa, a gente faz diretamente para Deus? Pois é, eles fizeram coisas boas e Cristo encarou isso, Cristo viu isso como se ele estivesse fazendo a ele mesmo, como de fato ele falou que era. É interessante que essas pessoas, elas fizeram coisas boas, mas não perceberam. Então elas não fizeram com o objetivo de alcançar a salvação. Elas praticaram boas obras não para serem salvas, mas porque elas já eram salvas. Então quando nós fazemos o bem ao próximo, nós não devemos fazer com o objetivo, com a intenção de alcançar a salvação. Nós devemos fazer porque já somos salvos. Nós fazemos em demonstração, em gratidão por uma salvação que Cristo já nos concedeu. Então não confunda boas atitudes com salvação pelas obras. Lembra de Tiago quando ele fala: me mostra a tua fé sem obras, e com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, a minha fé em Deus, a minha gratidão a Deus é demonstrada quando eu ajudo o meu próximo. E a lição termina dizendo, então, mais uma vez, que quando servimos ao nosso próximo, estamos servindo diretamente a Deus. Deixa eu fazer um resumo para nós entendermos melhor a lição de hoje. Vamos lá. Número 1. Jesus dá uma resposta diferente do que os discípulos queriam ouvir. Eles perguntam quando será a destruição do templo, quando vai ser seu retorno, quais são os sinais de sua vinda? Cristo então responde aos seus discípulos enfatizando o cuidado aos necessitados. Número 2, os ensinamentos de Mateus 24 e 25 falam a respeito da destruição de Jerusalém, do fim dos tempos e fala sobre a necessidade de estarmos vigilantes. Mateus 25 vai falar praticamente a mesma coisa, só que tem uma diferença. Na primeira parte vai falar sobre as 10 virgens, traz para nós o sentido de preparo, vai falar também sobre os 3 servos, que mostra para a gente uma maneira de viver correta e ao mesmo tempo produtiva, e nos fala também a respeito das ovelhas e dos bodes, que simboliza então a ocupação do povo de Deus antes de sua volta. Número 3, a motivação para as boas obras não é o interesse em conquistar a salvação, mas é uma demonstração de uma salvação que já possuímos. Servir aos outros é servir a Cristo. Esse é o ponto 4 que eu tirei então da lição de quinta-feira. Vamos então à última parte do nosso estudo, o estudo adicional. Vem comigo. Infelizmente chegamos ao final desse vídeo, chegamos ao estudo adicional. Se você gostou do comentário, comente, se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e ajudem para que esse vídeo chegue a 100 curtidas.
Como de costume, a lição de sexta-feira nos traz também dicas de leitura. Duas dicas: o Desejar Todas as Nações e também o livro Parábolas de Jesus. E eu deixarei o link de ambos para vocês baixarem e lerem então esses dois livros que são importantíssimos, têm pérolas preciosas. Como eu já tenho feito algumas vezes, eu gostaria de ler novamente o estudo adicional de hoje e dizer para vocês que eu extraí duas lições desse estudo. Vamos lá para a primeira parte. Diz assim: Cristo derriba a parede de separação, o amor próprio, o separatista preconceito de nacionalidade e ensina amor a toda a família humana. Cristo ergue os homens do estreito círculo que lhes prescreve o egoísmo, elimina todos os limites territoriais e as convencionais distinções da sociedade. Não faz diferença entre vizinhos e estrangeiros, amigos ou inimigos. Ele nos anima a considerar todo necessitado como nosso semelhante e o mundo como nosso campo. A norma da regra áurea é o verdadeiro padrão do cristianismo. Tudo que a deixa de cumprir é um engano. Uma religião que induz os homens a estimarem em pouco os seres humanos, avaliados por Cristo em tão alto valor, que por ele se doou. Uma religião que nos leve a negligenciar as necessidades humanas e seus sofrimentos ou direitos é falsa religião. Menosprezando os direitos do pobre, do sofredor e do pecador, estamos nos demonstrando traidores de Cristo. É porque os homens usam o nome de Cristo ao passo que na vida lhe negam caráter, que o cristianismo tem no mundo tão pouco poder. Então nós vemos que a incoerência é algo que Cristo abomina, é algo que Deus não se agrada. Quando nós dizemos que somos de Deus e vivemos de maneira diferente, nós somos uma pedra de tropeço, e assim como os líderes religiosos da época de Cristo, tiramos pessoas do céu, fechamos as portas dos céus para algumas pessoas. Por causa de nossa incoerência, as pessoas zombam de Deus. A lição vem nos dizendo que uma religião que menospreza as pessoas por quem Cristo morreu, que não valoriza essas pessoas, é uma religião de mentira. É uma religião que não agrada a Deus. Eu extraí então da lição de sexta-feira, amigos, 2 pontos que eu quero compartilhar com vocês. Número 1, Jesus nos ensina um novo modo de viver. E número 2, uma religião que não nos faz olhar com misericórdia para os necessitados é uma religião falsa. Foi isso então que eu extraí da parte de sexta-feira. Resumindo então a lição de forma geral, nós podemos aprender o seguinte, vamos lá. Os ensinos de Jesus estabelecem um modo de vida diferente para os cidadãos de seu reino. Com base no Antigo Testamento, ele ampliou a ênfase em cuidar dos pobres e oprimidos, destacando que seus seguidores viverão de modo compassivo enquanto aguardam o seu retorno. Que possamos então viver o reino do céu aqui na terra, que possamos então aguardar o retorno de Cristo, mas aguardá-lo de maneira ativa, trabalhando em benefício do nosso próximo, buscando a salvação de todos aqueles com quem entrarmos em contato. Foi uma bênção estudar mais uma vez a lição da Escola Sabatina com vocês. Forte abraço, até o próximo estudo.